mas não me canso de colocar para fora aquilo que eu vi ao longo da vida. O nosso estado de Roraima, mas de vocês, quem é Roraima? Só dois não são, né? Muito bem. Então veja, o nosso estado de Roraima, ele tem uma história, eu diria, relativamente recente, comparando com aquela história do Brasil, né? Quando a gente estuda história, diz assim para a gente, o Brasil foi descoberto em 1500. Todo mundo sabe disso. Roraima não era Brasil, como a Amazônia não era Brasil. Por quê? Porque na época do descobrimento estava vigindo no mundo o Tratado de Tordesilhas. E o Tratado de Tordesilhas rachava o Brasil no meio. Ele passava em Belém do Pará, seguia para o sul até Laguna, em Santa Catarina. Então, o que estava do lado do Oceano Atlântico era Brasil. Estava do outro lado, era da Espanha. Nós já fomos espanhóis. Então, o Tratado de Tordesilhas estava existindo. Foi um tratado, na época, as potências do mundo eram Espanha e Portugal. Era quem descobriu o mundo, eram esses dois países, porque tinham navios, navegadores, etc. Era outra época, não existia esse negócio de Estados Unidos, de Rússia, de Inglaterra, sei o quê. Era França, não, era Portugal e Espanha. Então eles fizeram uma linha, olha, daqui para cá é meu, daqui para lá é teu. Ok, então está valendo. Nós, Roraima, estamos na Amazônia, longe de Belém. Por sorte, o Tratado de Tordesilhas passou em Belém. Então, Belém ficou do lado português. Mas só a cidade de Belém, o resto do estado, do que hoje é o estado do Pará, não. Então, o estado do Pará, Amazonas, Rondônia, Acre, era tudo espanhol. Ocorreu uma coisa fantástica entre esses dois países, que eles fizeram a união, chamada União Ibérica. A União Ibérica era o seguinte: eu, Portugal, eu, Espanha, vamos agora daqui para frente ficar sob um domínio único. No caso, foi o rei da Espanha, que ficou dominando tudo, chamado de União Ibérica. Então, nós não temos mais diferença, nós somos irmãos. Certo? Ok. Então, o que aconteceu com essa União Ibérica aqui? Os portugueses foram entrando, subindo o rio Amazonas, de canoa, porque não tinha motor, no remo. Foram subindo o rio Amazonas, posso subir porque só tem um rei, o nosso rei é único, então eu fui entrando, fui subindo, e tá, papapá, cheguei lá em cima, no Peru, na nascente do rio Amazonas. Anos e anos, não foi assim, saiu hoje, chegou amanhã, não. Foi anos e anos. Aí, ocorreu o seguinte, isso aconteceu aqui no Brasil, mas ocorreu também na Ásia, nas Filipinas, lá embaixo com o Uruguai, com várias partes do mundo. Eles chegaram a um acordo. Rapaz, vamos deixar de briga, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com o Tratado de Tordesilhas, vamos fazer um outro tratado, no caso do Tratado de Madrid, que diz o seguinte: cada um fica onde está. Cada um fica onde está é o seguinte: eu já estava lá na cabeceira do rio Amazonas, então eu sou dono do rio Amazonas e de todos os seus afluentes e subafluentes. Ok? Ok. Então a Amazônia, em 1750, veja, eu falei que o Brasil foi descoberto em 1500. Esse Tratado de Madrid, que trouxe a Amazônia para Portugal, é de 1750, portanto 250 anos depois que começa a nossa história. História do pedaço de terra que nós pisamos. Mas a história de Roraima é depois, porque
quem sai de Belém, de Canoa, para chegar em Santarém, leva não sei quantos dias. E para chegar em Manaus, outro, entendeu? E Boa Vista está lá no fim do mundo. Então foi mais longe, mais difícil. O que ocorreu? Quando da ocupação dessa coisa da Amazônia, Manaus não existia, então resolveram colocar a capital do que hoje é o estado do Amazonas em Barcelos. Se vocês olharem no mapa do Brasil, do Amazonas, vão ver que Barcelos é uma cidadezinha que fica quase na foz do Rio Branco. Fica no Rio Negro. Rio Branco deságua no Rio Negro. Então ali estava Barcelos. Botaram lá administração, etc. Um governador da província do Amazonas, curioso, resolveu subir. Subir o quê? O rio, que era branco. Né? Aí ele subiu o Rio Branco, dificuldade, imagina só, lá na foz do Rio Branco, subindo o rio, chegou em Caracaraí, tinha uma cachoeira. Como é que diabo eu vou subir nessa cachoeira? Mas subiu a cachoeira. Depois da cachoeira chegou aqui em cima. Isso aqui não existia nada. Esse cara foi Lobo da Almada. Por isso que tem um colégio de economia de Lobo da Almada. Lobo da Almada descobriu o quê? Um lavrado. Um pedaço imenso de terra sem floresta. Aí ele era um brigadeiro português, um cara que entendia das coisas, sacou. Aqui dá para criar boi. Boi come capim. Capim tem no lavrado. Certo? Sem desmatar nada. Se eu botar boi aqui, o boi vai sobreviver, porque é lavrado. Vocês sabem o que é lavrado? Sim. Então ele, pegando o embalo das brigas entre invasão de um e de outro, sei o que, teve uma batalha em Tefé. Imagina só, Tefé fica no Rio Solimões, lá em cima, entre portugueses e espanhóis, ainda estavam brigando, mas os portugueses ganharam. Ele pegou, olha só que loucura, 17 vezes desceu o Rio Solimões até Manaus, até o Encontro das Águas. O Encontro das Águas ele dobrou, subindo o Rio Negro e chegou perto de Barcelos, subiu o Rio Branco e chegou aqui com os primeiros chifrudos de lá. Soltou aí. Vê o que vai dar. Eles cresceram, comendo capim, se multiplicaram, foram evoluindo, e aí, dessas 17, depois de algum tempo, já tinha muita coisa. Então, resolveram criar as fazendas do rei. O rei está lá em Portugal. Cria nada com a Amazônia, mas tem fazendas. Criaram várias fazendas, entre elas a Fazenda São Marcos, que ainda hoje existe ali, Fazenda São Marcos. Para quê? Para tomar conta desse gado. O gado cresceu, se multiplicou, valia dinheiro. Imagina só, esse lavrado, sem boi, sem cavalo, sem galinha, sem carneiro. O que tinha lá? Só tamanduá, tatu, certo? Então ele introduziu a economia, um produto econômico, que é o boi, Lobo da Almada, em 1787.